Palestrante Júnior, da qual eu tive o privilégio de fazer parte, como também agora de representá-los. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, tenho-os como referência para mim. Aproveitando a oportunidade, quero vos dizer que este projeto não é uma competição. É um projeto que veio para unir jovens com o mesmo propósito, de fazer mais em prol do reino do Senhor, de levarem a palavra para aqueles que estão sedentos, jovens que querem influenciar. E nós, a sexta turma de Palestrante Júnior, participamos de um treinamento ali em Pimenta Bueno, dos dias 26 a 28 de janeiro. Treinamento este que nos trouxe grande aprendizado, grandes ensinamentos, onde nós fomos instigados e motivados a buscarmos mais ao Senhor, a buscarmos mais a Sua palavra, onde fomos motivados a fazermos mais em prol da obra santa do Senhor. Nós tivemos vários momentos de grandes, como eu vos disse, aprendizados, experiências, de compartilharmos uns com os outros os nossos testemunhos. Tivemos momentos de estudo, redação, fizemos uma prova e também um lindo evangelismo ali pela cidade de Pimenta Bueno, convidando as pessoas para participarem de um culto que tivemos ali à noite, junto com a Alma de PIB, culto onde a glória do Senhor foi manifesta na casa. Jesus salvou almas e renovou o seu povo. Foi uma bênção. E eu quero deixar um conselho a você, jovem, você que sente que precisa fazer mais em prol do reino do Senhor, você que deseja mais experiências com o Senhor, e também deseja passar um fim de semana com jovens de diversos locais que compartilham de um mesmo propósito que o seu. Não perca tempo quando lançarem as inscrições para a próxima turma de Palestrante Júnior. Converse com a sua liderança, converse com o seu pastor e não perca tempo. Assim como nós, a sexta turma, e como também todas as turmas anteriores, nós saímos de lá muito avivados, com o coração queimando para fazer a obra do Senhor. Você também sairá dessa forma, eu tenho certeza. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Ao tratarmos da história de Davi, vagamos por uma trajetória muito admirável, difícil, porém vitoriosa. Com certeza nos lembramos do título que ele carrega como homem segundo o coração de Deus e de experiências que ele vivenciou em sua vida que marcaram muito a sua trajetória, como sua luta contra um urso e um leão para proteger as ovelhas de seu pai, a sua batalha vitoriosa sobre um gigante filisteu, Golias, como também nos lembramos de Davi como um rei próspero, temente, vitorioso, que mesmo com suas limitações, foi um grande instrumento usado pelas mãos do Senhor, que influenciou muito aquela geração em Israel. Mas é necessário entendermos como tudo isso aconteceu e como o agir de Deus foi manifesto através da vida de Davi. O rei Saul já havia sido rejeitado por Deus por seus diversos atos reprováveis. E o Senhor, no capítulo 13 de 1 Samuel, diz a ele, pela boca do profeta, que o seu reino não subsistiria, isto é, não permaneceria por muito tempo, porque o mesmo Senhor já havia preparado um rei para o seu povo, segundo o seu coração. E aqui eu vejo a importância, meus irmãos, de andarmos no centro da vontade do Senhor estabelecido para as nossas vidas. Saul, ele foi chamado, ele foi escolhido para estar exercendo a função como rei em Israel, mas Saul, ele não andou no centro da vontade do Senhor. Ele até começou ali direitinho, mas com o tempo começou a ficar vaidoso, pensar que era por sua força, começou a ter atitudes errôneas, e assim nós vemos que o reinado dele foi a ruína. Quando Deus te chamou, quando Deus te vocacionou, Ele também estabeleceu um caminho para você andar. E eu te digo aqui, meu irmão, se você andar por esse caminho que é o centro da vontade do Senhor, o seu ministério frutificará. Se você quer ver o seu ministério permanecer, ande no centro da vontade do Senhor. Nós vemos que normalmente na história, o que sucedia ao trono era o filho do rei. Mas, por suas diversas atitudes erradas e blasfemas, Deus, ele mudou a linhagem, mudou a tribo do outro rei. Contudo, ele chamou um rei que andaria no centro de sua vontade. Certa feita, Deus falou com Samuel e mandou que ele fosse a Belém, na certa casa de um homem chamado Jessé, porque Deus mesmo tinha escolhido um de seus filhos para ser ungido como rei. Samuel, receoso, perguntou a Deus: como farei isso?
porque ele seria morto como traidor. Saul procuraria matá-lo, mas Deus lhe deu uma estratégia. Deus mandou que ele pegasse uma novilha e fosse a Belém, dizendo também que fora ali para sacrificar. Samuel então chegou, encontrou a Jessé e os seus filhos ali presentes, e mandou que eles se purificassem para o sacrifício. Quando então ele olha para Eliabe, e este o chama a atenção, ele pensa consigo mesmo e diz: com certeza, este é o ungido do Senhor. Naquele mesmo momento, Deus desce a ele com uma voz de repreensão, dizendo: Samuel, não olhe para a estatura, para a formosura desse homem, pois eu já o tenho rejeitado. Eu não sou limitado como o homem que olha apenas o que é o exterior. Eu vou além, eu olho o coração, eu olho o caráter, eu olho o intento. E eu falo que Deus, ele não se baseia no exterior na escolha de alguém. Deus, ele não se baseia naquilo que é externo, mas ele olha aquilo que é interno. Ele olha o teu coração, ele olha a tua intenção, ele olha o teu caráter. E foi isso que ele fez com Davi. Jessé também fez passar os seus filhos ali presentes, Abinadab, Samar, contudo nenhum fora confirmado pelo Senhor. Então Samuel pergunta a Jessé se havia ainda algum filho dele. Jessé diz que havia um, que estava no campo cuidando das ovelhas. Olha que interessante, Davi estava servindo ao seu pai, cuidando de suas ovelhas. E aqui eu te digo algo: Deus nunca chamará alguém que esteja desocupado, que tenha algo para fazer e não faz. Ele chamará aquele que está servindo para servir, porque influenciar no tocante ao reino do Senhor é servir. Você foi chamado para influenciar? Guarde isso, você foi chamado também para servir. Davi foi chamado para influenciar, Davi também foi chamado para servir. Então Samuel mandou que chamassem o jovem e disse que ali ninguém se assentaria à mesa enquanto ele não chegasse. Então Davi se apresenta a eles e a Bíblia nos traz o relato que ele era um rapaz ruivo, de formoso semblante e de uma gentil presença. E naquele mesmo momento Deus confirmou com o profeta, ele disse: levanta-te e unja-o, este mesmo é. E naquele momento o profeta o ungiu. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi. E aqui eu te digo algo, meu irmão, jovem que está me escutando: Deus não se limita à localidade ao escolher alguém. Deus não se limita à condição que a pessoa tenha ao escolhê-la. Deus é aquele que chama quem Ele quer para fazer o que Ele quer, porque Ele é o dono da obra, porque Ele é aquele que sabe, porque Ele é aquele que faz, e tudo é para a sua honra e para a sua glória. Davi não estava em destaque como Eliabe, seu irmão, estava. Davi também não estava perante os olhos dos homens como Abinadab, Samar e seus outros irmãos. Mas Davi estava na visão de um Deus que é onipresente. Davi estava na visão de um Deus que é onipotente. E o fato de Deus o escolher não está relacionado ao mérito de Davi, ao que Davi é, mas na intenção de Deus, no desejo de Deus em usá-lo. E aqui eu te digo, guarde isso: Deus, Ele não se limita a nada ao escolher alguém. Amém? Aleluia. E além do mais, além de te chamar e te vocacionar, Ele te capacita com o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo naquele momento apoderou-se de Davi. O Espírito Santo é aquele que te capacitará para você exercer o seu chamado nessa terra. O Espírito Santo foi aquele que capacitou Davi, que fortificou Davi, que auxiliou Davi. E não é diferente hoje em dia. O Espírito Santo está com você a todo momento. Ele é aquele que te dará força, Ele é aquele que te dará estratégia, Ele é aquele que te auxiliará para que você exerça o chamado que Deus lhe deu para cumprir nessa terra. Meu Deus. Davi foi ungido. E após a consagração de Davi, posso pedir a ajuda do tecladista, fazer um fundinho para mim? E após a consagração de Davi, é possível que muitas coisas passaram por sua cabeça. Não é para menos, ele tinha acabado de ter sido ungido como rei. Mas é importante se entender uma coisa:
para todo o propósito estabelecido por Deus nas nossas vidas, há um processo, há um tempo, há um início. E não foi diferente com Davi. Davi, como todo filho menor, ele cuidava das ovelhas de seu pai. E quando ele foi ungido para se tornar rei, ele não ascendeu ao trono de imediato. Mas como assim? Não tinha acabado de ter sido ungido como rei? Sim, mas é importante entender que todos nós, quando recebemos uma promessa de Deus, devemos passar por um período de processo. E foi necessário na vida de Davi passar pelo processo, porque foi o processo que o fortificou, foi o processo que o moldou, foi o processo que lhe deu experiências para que ele vivenciasse aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. E eu enxergo características em Davi que são importantes para todos nós jovens que estamos passando pelo processo, porque eu sei que há muitos aqui que se identificam com Davi e que está passando por um processo. É necessário ter a firmeza, a paciência, a fidelidade, a preparação e a dedicação. A firmeza é nós mantermos o foco naquele que nos chamou e naquilo para que fomos chamados. A paciência é nós aguardarmos o tempo certo de Deus, crendo que Ele é aquele que é fiel para cumprir tudo o que Ele nos prometeu. Paciência também é ter esperança que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. A fidelidade, meus irmãos, é sermos exclusivos de Deus. A palavra santificar ou santo, no original grego quanto no hebraico, tem o mesmo significado de separar. Ou seja, fidelidade é você ser separado para Deus. Não dividir a glória dele com ninguém. Não dividir o espaço dele com ninguém. Junto com a fidelidade, logo após ela, vem a preparação. E a preparação eu coloco junto com a dedicação. A preparação é nós buscarmos recursos para executarmos o nosso chamado. E a dedicação é nos esforçarmos em executarmos o nosso chamado. E aqui eu te digo algo. Se Deus te chamou para anunciar a sua palavra, para pregar a sua palavra, estude a Bíblia, medite na Bíblia, faça cursos, se dedique, mas entregue o melhor ao Senhor. Se Deus te chamou para tocar, ser um instrumentista em sua casa, pegue seu instrumento, estude teoria, faça o seu melhor, mas entregue o melhor ao Senhor. Se Deus te chamou para cantar em sua casa, estude o canto, sue, se esforce, mas entregue o melhor ao Senhor, porque Ele nunca exigirá pouco de quem Ele investiu muito. Eu vou repetir para você entender. Ele nunca exigirá pouco de quem Ele investiu muito. Eu vejo dedicação em Davi, quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. Eu vejo dedicação em Davi em querer agradar ao Senhor. Como também vejo dedicação em Davi em seu ofício como musicista do rei. E aqui eu quero entrar numa parte que Deus começou a mudar o cenário na vida de Davi. Decorrente à saída do Espírito Santo da vida de Saul, um espírito mau começou a atormentá-lo. E os seus criados o aconselharam para que ele chamasse um homem que tocasse harpa. E aconteceria que ao tocar da harpa, aquele espírito mau seria expulso. Saul acatou a ideia e mandou que chamassem um homem que tocasse bem. Um daqueles jovens que estavam perante o rei conhecia a Davi. E ele recomendou Davi ao rei, lhe dando certas características. Davi era um homem, um rapaz animoso, valente, prudente em palavras, de boa presença, mas o que me chama a atenção é a última característica que ele dá. E o Senhor era com ele. Essa última característica faz toda a diferença na vida de um cristão. Um cristão pode ter uma formosura, pode ter uma postura, uma boa presença, mas se não tiver a presença de Deus, não caminha não.
Mas Davi, ele tinha a presença de Deus. Davi, ele influenciou através do seu testemunho. E aqui eu te digo algo, meu irmão e minha irmã. Mesmo que nós não estejamos percebendo, nós estamos sendo observados por este mundo. Eu gosto muito de uma frase de um pensador cristão que diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não pega a Bíblia para ler, mas ele olha naqueles que leem a Bíblia. E aqui eu digo que o jovem que carrega a presença do Senhor com ele influencia com o seu testemunho. O jovem que carrega a presença do Senhor com ele não tem vergonha de pregar o evangelho aonde quer que ele esteja. O jovem que carrega a presença do Senhor com ele diz com orgulho: eu sou cristão. O jovem que carrega a presença do Senhor com ele faz com que o Senhor mude o cenário da sua vida. E foi assim com Davi. Deus começou a mudar o cenário da vida dele. Ele estava no campo com as ovelhas, mas agora Deus o levou ao palácio para servir ao rei. E acontecia que todas as vezes que o espírito mau vinha atormentar Saul, Davi tocava a sua harpa e aquele espírito mau era expulso. Saul amou tanto naquele momento que o fez pajem de suas armas. E Davi ia crescendo no reino. Deus o ia fazendo prosperar. O nome de Davi era mais citado que o nome do próprio rei Saul. Davi estava se tornando um grande guerreiro. Deus estava fazendo Davi correr, avançar, viver coisas lindas e grandes. Mas é necessário nós entendermos também que durante o processo não são só momentos de glória, só momentos de alegrias, mas no processo também enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos perseguições, enfrentaremos batalhas. E não foi diferente com Davi. O rei Saul, irmãos, que outrora o amava, por inveja dele, passou a persegui-lo. E Davi, por um bom tempo, teve que se esconder em cavernas, para não ser morto pelo rei Saul. Para te preservar, Deus às vezes fará com que você pise um pouco no freio. Para te deixar de pé, Ele às vezes te fará se ajoelhar. Às vezes, para não te perder, Ele fará com que você se esconda em cavernas. Porque é nesses momentos que você vai recorrer à presença do Senhor. Davi, ele recorria muito à presença do Senhor. Nesses momentos principalmente, ele buscava a face do seu Senhor, pedindo misericórdia, pedindo ajuda. Frida Wingren, ao compor o hino 126 da harpa, em uma estrofe ela diz assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em momentos de tribulação. Era nesses momentos que Davi encontrava mais inspiração para compor os seus salmos. Era nesses momentos que ele recorria mais à face do Senhor. E aqui eu digo algo. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 13, versículo 12, diz que todos quanto querem seguir a Cristo piamente, padecerão perseguições. Se você quer seguir a Cristo de verdade, se você quer cumprir o seu chamado com eficácia, você padecerá perseguições. Mas eu te deixo uma mensagem. O propósito que Deus tem para realizar através de sua vida é maior do que toda a perseguição que você enfrentar durante o processo. Eu vou repetir. O propósito do Senhor na sua vida, Ele é muito maior do que a perseguição que você passar durante o processo. Quando estiver em meio à perseguição, faça como Davi. Recorra à face do Senhor. Não faça como Pedro, que andando por cima das águas, perdeu o foco de Jesus. Começou a olhar a tempestade, começou a olhar a grande onda, começou a perceber o vento e temeu e começou a se afundar. Mas seja como a mulher do fluxo de sangue, que não olhou a multidão, que não olhou aquilo que a impedia, mas olhou somente para Cristo e disse: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Não olhe para o seu problema, mas olhe para aquele que pode solucionar o seu problema. Não olhe para a sua circunstância, mas olhe para aquele que pode te dar vida. Davi também passou por batalhas. Ele enfrentou batalhas contra
os amalequitas, os filisteus, os edomitas, mas eu vou me adentrar aqui à sua principal batalha contra o gigante filisteu Golias. A Bíblia nos diz que era um gigante de cerca de 2,90 metros de altura, cuja couraça ela pesava 7 quilos, e ele estava intimidando a muitos. Mas a Bíblia nos diz que um jovem ali, ele não temeu. Enquanto muitos soldados grandes se sentiram intimidados, ali havia um jovem que carregava a presença do Senhor e não temeu na frente do gigante. Ele foi até Saul. Saul o emprestou as suas armaduras, mas Davi não suportou e a jogou ao chão. E aqui eu te digo que você vencerá as suas batalhas com aquilo que Deus já te deu. Não tente colar outro. Aquilo que o outro usou para vencer foi aquilo que Deus deu a ele. Com você não é diferente. Aquilo que você tem é aquilo que Deus te deu para você usar para vencer as suas guerras. Davi foi à batalha, mas ele não foi confiando em seu braço, ele não foi confiando em sua capacidade, mas ele foi confiando no Deus que estava com ele. Eu falo, jovem, nós enfrentamos muitas batalhas contra a nossa carne, contra o diabo, contra o mundo e suas ideologias pregadas. Mas vence aquele que carrega a presença do Senhor com ele. Mas vence aquele que vai lutar, não pelo nosso nome, mas pelo nome daquele que o chamou. Vence aquele que luta com a intenção certa, levando consigo a presença do Senhor. Davi, ele foi com a presença do Senhor. E a Bíblia nos diz que ele lançou aquela funda com aquela pedra e acertou a cabeça do gigante, o derrubou, pegou uma espada e arrancou a sua cabeça e proclamou a vitória para o povo de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso? Deus não irá te isentar de batalhas, mas se você tiver a presença dele, ele te fará vencer nela. Deus não te livrará de passar por perseguições, mas se você carregar a presença dele, pode ter certeza, a vitória é certa pelo nome do Senhor Jesus. Nós vemos que Davi, ele foi ungido, ele viveu o processo, passou por perseguições, por dificuldades, por lutas, mas ele alcançou o propósito também. E a Bíblia nos diz que ele reinou sobre Israel. O chamado de Deus à nossa vida a influenciar não está relacionado a nós, mas a vontade dele em nos usar. E muitos aqui às vezes podem estar se identificando com Davi por estarem passando pelo processo. Mas enquanto eu fazia esse esboço, eu pedi muita orientação de Deus para fazer esta conclusão. E Deus, ele me concedeu uma frase que me fez chorar muito naquele momento. A presença do Senhor durante o processo é a força que te levará até o propósito. Guarde isso no seu coração, jovem que está me escutando. A presença do Senhor contigo durante o momento da dificuldade, durante a perseguição, durante o processo, é aquilo que te impulsionará para que você viva o propósito estabelecido por Ele na sua vida. E Cristo nos chama a influenciar, assim como Ele chamou a Davi também. Davi, ele foi referência em sua terra. Davi, ele é referência para nós até hoje, em muitos exemplos. E também Deus nos chama a sermos referência. Cristo nos chama a influenciarmos a nossa geração. Cristo nos chama a levarmos a sua palavra aos que estão sedentos. Cristo nos chama a proclamarmos guerra contra as ideologias pregadas por este mundo. Cristo nos chama a vencermos as batalhas, carregando sempre a sua presença conosco. E Ele está chamando aqui e levantando uma geração que derrubará Golias. Ele está chamando aqui, levantando uma geração que carregará a presença dEle e que influenciará este Brasil, que influenciará este estado. Deus, eu creio aqui que está levantando uma geração
que lutará contra as ideologias pregadas por este mundo, mas carregará a presença do Senhor com ela. Você crê que você faz parte dessa geração? Você crê que você faz parte dessa geração que foi chamada para pregar a palavra? Essa geração que nós cremos que é a geração do arrebatamento. Você crê que você faz parte? Cristo lhe chamou para influenciar. E assim como Ele chamou a Davi, Ele está te chamando a influenciar. Aleluia! É preciso entendermos que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, do céu. E para terminar, eu quero te tranquilizar com algo. Assim como Deus cumpriu tudo o que Ele disse na vida de Davi, e ele foi grande referência naquela terra, Ele cumprirá tudo o que prometeu na sua vida, e você será referência nessa terra. Mas ande no centro da vontade do Senhor, mas continue carregando a presença do Senhor com você, e você verá Deus mudar cenários na sua vida, e você verá o bem sobre a sua vida. Quero convidá-los a se porem em pé neste momento. Aleluia. Pega um Si maior rapidinho aí para mim, meu tecladista. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelhas, estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Jericó estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. E o carpinteiro estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz para ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia ainda estava esquecido, mas ele ressuscitou. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou: eu vim aqui só para te dizer, eu não perdi o controle da sua vida. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, porque a sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Aleluia. Ele não perdeu o controle na sua vida. Tudo o que Ele te prometeu se cumprirá. E assim como Davi foi usado para influenciar a sua geração, você também está sendo chamado por Deus para influenciar a geração em que você está inserido. Fomos chamados para influenciar. Nascemos para influenciar. E Cristo nos chamou para influenciarmos. Agradeço a minha oportunidade. No nome santo do Senhor Jesus. Aleluia.